Bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Terra. E olha só, eu estou extremamente empolgada para esse episódio. Por quê? Estou recebendo Tâmara da Costa, a nossa secretária municipal de gabinete. Meus queridos e queridas, vamos falar hoje sobre a mulher cristã e a política. Tâmara, obrigada pelo seu sim, obrigada por ter vindo. Como eu queria que você aceitasse esse convite. Se apresenta um pouquinho. Fala de você, do maridão, da filha. Obrigada pelo convite, primeiramente. Então, sou casada com o Eric, da Costa, que aceitou esse desafio de ter uma mulher na política. E sou mãe da Olivia, E eu digo que parte do meu sim é por ela também. Uau, é verdade, é verdade. E eu disse que nós vamos falar hoje sobre a mulher cristã e a política. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você não se limita à mulher. Nós vamos falar num contexto geral. Tâmara, você acredita que o cristão e a política ainda é um tabu? Muito, muito mesmo, assim. As pessoas ainda têm dificuldade de associar, política e religião, como dizem por aí, não se misturam, Então, há esse tabu criado, Eu acredito até de forma proposital, A igreja se distanciou, Os cristãos se distanciaram muito da política, dessa esfera tão importante que determina outras esferas da nossa sociedade. Ela é determinante, O que é decidido muitas vezes politicamente determina costumes, determina padrões da nossa sociedade, influencia a nossa saúde, influencia a educação, entretenimento, várias outras esferas. Então, quando a igreja se afasta disso, quando os cristãos se afastam disso, alguém vai ocupar esse espaço. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo, na minha percepção. Esse espaço foi ocupado por outras pessoas, E aí associa-se muito, Quando você fala política, já tem uma palavrinha que grita assim no nosso inconsciente, Então, a igreja precisa compreender que Cristo precisa estar presente em todas as esferas da nossa sociedade. E o governo é uma delas. Tô arrepiada. Porque quando você estava falando aí, a única coisa que ficou gritando aqui na minha cabeça, a política influencia todas as outras esferas. Impacta, não é verdade? Impacta, porque a gente sempre coloca assim, Deus é a base, depois vem a família, Mas se você colocar que a política influencia a educação do seu filho, influencia o entretenimento que está presente na sua casa, a cultura, todas essas outras ramificações, você vê que ela acaba ditando muitas das regras, porque hoje, vou falar como mulher, como mãe, você tem muitas atividades. Então, muito tempo da nossa família é preenchido pelo entretenimento. Sim. Hoje nós podemos dizer, pelos aplicativos, pelos streamings, Então, é isso que vai moldando a nossa casa, a nossa família, se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver cautela e não tiver muito esforço, Sim. Como diz o outro, sangue, suor e lágrima, Se você não for ali moldando a sua casa, você vai perder para uma outra vertente. Essa é a nossa preocupação, Então, enquanto cristão, se a gente entender que a gente precisa ocupar espaços de entretenimento, espaços de streaming, na cultura, espaços no lazer, espaços na educação, nós precisamos ocupar esses espaços no governo, na religião, nós precisamos ocupar esses espaços e fazer o reino de Deus presente nesses locais. É isso aí. Nós precisamos ocupar esses espaços. Uau! E como é que a Tâmara ocupou esse espaço? Como é que foi essa jornada de se encontrar, de ingressar na política? Foi candidata a vereadora no nosso município. Hoje é secretária municipal de gabinete de São Mateus. Mas como é que foi isso, essa trajetória? Chegar... Como é que foi? Conta pra gente. Foi uma trajetória de quase 6 anos. 6 anos. Quase 6 anos, assim, foram 4 anos mais ou menos para eu dizer sim, até chegar nas eleições do ano passado, mais 2 anos, mas não foi fácil, foi muito difícil. Imagino. Quando você encontra o seu chamado, ele vem trazendo na bagagem um processo, e ele nunca vai ser fácil. Ele nunca vai ser fácil.
né? Assim, se você encontrou seu chamado, vem batalha. Pode ter certeza, pode ter certeza. Porque eu falo assim, quando você encontra o motivo pelo qual Deus te criou, eu falo isso com muito temor, porque eu comento até com algumas amigas mais próximas, elas vão confirmar isso no vídeo. Você sente que você, cara, eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou. É fácil? Não, é muito difícil, mas eu tô fazendo. Não tem? Eu tô fazendo. Tá viva, né? Foi pra isso, não tem? Que Deus me criou assim. E é muito engraçado que você, às vezes, demora pra encontrar, né? E comigo foi assim. Quando Deus me falou claramente qual esfera eu atuaria, eu disse, não quero. Porque a primeira palavra que você falava, quando você falava em política, gritava alguma coisa ruim. Gritava corrupção. Você disse não no primeiro momento? Eu disse não. Deus tá doido. Bateu a cabeça lá em cima. Eu sou doida. Bateu a cabeça lá em cima, não tá dando certo, não. E aí, foi um tempo, né? Um tempo de Deus trabalhar, de Deus me mostrar, porque também eu gosto das coisas muito claras. Ok. Né? E como Deus... Característica boa pra quem tá na política. E Deus fala assim, se eu te contar o passo a passo, você não vai, porque vai doer. Não vai ser fácil, entendeu? É muito suor, vai ser muito suor, né? Vai ser muito suor para você conseguir chegar. E Deus me trouxe algumas passagens, né, bíblicas nesse período, um tempo assim meio de intimidade mesmo com ele, para entender realmente o que ele queria. Não que ele fosse me falar todo o plano dele, mas que ele me apontasse. Eu precisava saber a direção que ele queria que eu fosse. Okay. E aí, uma das coisas que ele me falou é o seguinte: se eu falasse para José o que ele ia passar, ele não ia, entendeu? Entende? Então, assim, é mais ou menos por aí, entendeu? Se eu falasse pra Esther o que ela ia passar, porque todo mundo, Esther foi rainha, todo mundo, ela amorosa, foi escolhida lá, plebeia, e todo mundo acha o máximo, mas nunca foi sobre coroa, era sobre o propósito. Deus, a coroa era um detalhe, era sobre o propósito de Esther, entendeu? Então, assim, Deus foi muito específico comigo, porque eu gosto das coisas muito claras, assim, né? E aí eu falava, Deus, não tô entendendo, o senhor vai ter que explicar de novo, vai ter que desenhar pra mim. E ele desenhou pra mim, literalmente. Ele desenhou um mapa de São Mateus e eu falei, tá, e aí agora? Ele falou, agora você só vai, que aí depois eu vou botar no chão, né? Porque agora eu não conto mais nada. E Deus é engraçado. Só que eu falei assim, se o senhor me quer nessa área, eu não vou de qualquer jeito. Isso aí, o senhor me criou assim, o senhor sabe, então eu vou estudar, né? Eu fui buscar conhecimento, estudar e tal. E aí falei, Deus, vai chegar a hora da prática, não tem? Então, assim, o senhor vai aí ajeitando as coisas, porque... Só que Deus nunca me prometeu que eu ia ganhar uma eleição. Ele falou assim, eu quero que você participe do mandato de 2024. Passou o tempo, eu estudei, me preparei, aí orando, buscando, ele falou assim, você vai participar das eleições. Eu falei, Deus, não, porque até então eu achava assim que Deus me queria nos bastidores. Entendeu? Entendi. Eu falei, Deus, eu nunca fiz uma campanha, não sei como é que começa, como é que termina, como é que faz, não tem nem dinheiro, né? Não tem dinheiro nem pro santinho, essa era a verdade. E aí ele falou assim, não, vai fazendo, muito pé no chão, né? Muito pé no chão. E aí eu fui fazer uma campanha do jeito novo. Eu falei, Deus, eu preciso que o senhor me direcione, né? Descobrir um novo meio de fazer política, até porque a política antiga ela é feita de uma forma meio duvidosa, assim, né? Então, eu precisava fazer uma campanha também que fosse de outro jeito, né? E aí, foi uma campanha boa, foi um resultado expressivo de votos, não ganhei a eleição, fiquei brava com Deus uma semana, claro que eu não vou te perder, né? A gente entra no jogo para ganhar, né? Para ganhar. Tá ali no sangue, mas assim, uma campanha bem feita, ela não tem perdas, né? Ela é uma campanha que ela dá frutos, né? E seu trabalho, sua dedicação, ela vai trazer resultado. Uau! Que incrível ouvir isso tudo de você. Eu tô assim maravilhada. E uma das coisas que você falou aí que chamou minha atenção é que você foi estudar, você foi se preparar. Quando Deus apontou para você o caminho, a esfera na qual você devia estar inserida, você então tá bom. Então eu vou estudar, vou me preparar. Passou aí 4 anos estudando e se preparando. Então, primeira coisa pra gente aqui, tá? Principalmente para você, mulher, que tem também esse chamado na esfera da política. Estude, se prepare para isso. Sensacional. Porque assim, a gente ainda vê, né, culturalmente falando, candidaturas, e a gente percebe nitidamente que não tem
estudo, preparo, conhecimento científico nenhum. E isso, para mim, enquanto população que vou voltar, me gera muita segurança. Uma das características que eu, Ana Paula, quando vou analisar os candidatos, procuro, é isso, se ele tem conhecimento daquilo que ele está se propondo a fazer. Então, eu costumo dizer assim, você vai procurar um médico, você precisa tratar do coração, você vai no médico especialista do coração, você não vai, né, numa manicure, você não vai num cabeleireiro, né, quando você quer cuidar do seu cabelo, você procura um cabeleireiro, um terapeuta capilar. E aí, quando a gente vai decidir algo que influencia na nossa vida diretamente, sim, a gente acaba catando um papel no chão, ou aquele ali achei legal, aquele ali, eu conheço, tem muito tempo. Enfim, são vários motivos, mas poucas pessoas ainda têm a consciência de buscar pessoas que estão ali, que se prepararam para estar ali. Sim. Quando você fala da vereança, você fala de legislar, né? Você fala de propor projetos de lei. Então, assim, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento naquilo ali para poder ela cumprir o seu papel básico, que é o de vereador, né? Então, assim, muita gente falava assim, nossa, nunca vi ninguém que estudou. Né? Tipo, você é a primeira pessoa que eu tô vendo que estudou. E isso precisa mudar, né? E por ser mulher, a gente fala de um meio ainda que é majoritariamente masculino. Né? Digamos assim. Por ser mulher, quando você estuda e você conhece, você estabelece respeito. Entendeu? Você estabelece respeito. Eu não tive problemas quanto a desrespeito, por exemplo, por eu ser mulher, porque eu detinha conhecimento, entendeu? Então, assim, quando um partido quis me manter nele, né, me refiliando após eu ter me desfiliado, eu sabia qual meio, qual caminho legal que eu devia percorrer. Porque tinha conhecimento. Porque tinha conhecimento. Mas várias mulheres passam por esses, digamos, a gente pode até chamar, né, de violência política. Existe violência política. Não só contra a mulher, mas contra pessoas que têm baixo conhecimento. Pode ser homem ou mulher, entendeu? Então, assim, quando você detém o conhecimento, você sabe quais os caminhos, você se prepara. Então, eu já fui preparada porque eu sabia que poderia enfrentar algumas questões, entendeu? Então, eu já fui preparada. E esse preparo, esse conhecimento veio da onde? Então, eu busquei alguns cursos, né? Precisava fazer alguns cursos. Eu tenho uma filha pequena, na época que eu comecei a estudar, ela era bem menor ainda, tinha menos de 2 anos, a Olivia. E eu buscava um curso para me preparar. E precisava ser um curso online, né? Porque para eu poder conseguir fazer de casa. E tinha um curso de todos os valores, né? De R$ 49,90 até R$6.000, né, reais. Eu falava, Deus, eu, né, nesse momento não estou podendo gastar isso tudo, investir isso tudo. E tinha outros que eu achava muito barato e tal. E aí você entrava nas plataformas, eram umas coisas assim que você falava assim, não tem como isso aqui preparar ninguém. E aí eu fui orando, pedindo ao Senhor uma alternativa. Apareceu um patrocinado para mim. Porque quando você busca, né, daqui a pouco o aplicativo vai te entregando aquilo. E apareceu lá um patrocinado do Renova BR, que é a instituição na qual eu me formei. Legal. E entrei, né, acessei lá, a plataforma muito bacana, bem estruturada. Eu falei, nossa, vai ser super caro, né? Vai ser, tipo, bem caro, não tem, tipo assim, eu olhava assim, não tem dinheiro para pagar isso nesse momento, né? E aí, descobri que era um processo seletivo. Você fazia uma inscrição, você fazia um processo seletivo de respostas objetivas, depois discursivas, depois você tinha que fazer um vídeo, e na realidade, você não pagava para entrar. Mas a instituição tinha que te selecionar, você tinha que ser um dos escolhidos para entrar. Que legal. E aí fui uma das escolhidas, com muito medo, porque eu tinha que gravar um vídeo, minha irmã, eu não tinha gravado vídeo ainda. O medo de gravar um vídeo, que eu não tenho essa desenvoltura, né? Então, o medo de gravar um vídeo, medo. E gravei esse vídeo, fiquei rouca, perdi a voz no dia de gravar o vídeo, pra você ter noção. Mas assim, no dia mesmo, não tem? Mandei um e-mail falando que eu tinha perdido a voz, até que dia que eu podia mandar, e tava no prazo ainda. Eu falei, então, vou me acalmar, semana que vem eu gravo. Aí gravei esse vídeo, porque você tinha que falar de você, né? E aí fui, e depois você aguardava até você ser selecionado ou não. E aí fui selecionada, né? Aprove o Senhor que eu fosse chamada. Legal. E fui, fiquei muito feliz, porque foi uma conquista, assim. Eu já tinha terminado a faculdade há alguns anos, tinha feito um curso de gestão política pelo IFES, mas já tinha alguns anos. Então, eu estava há alguns anos já sem estudar, assim, de fato, né, para aquilo ali.
Sim. E como Deus havia reafirmado, assim, né, me cobrado, né, da onde eu deveria estar, aquela aprovação ali, para mim, foi muito bacana, me deu um up, assim, na minha, não, tô no caminho certo, e aí fui, entendeu? E hoje você faz parte da Renova? Faço parte do Renova. O Renova é uma instituição que você forma, né, como aluno Renova BR, e depois você fica fazendo parte da equipe aluno do Renova, né? É um outro nível, aí você tem novas palestras, né? Você vai sempre renovando, estudando, né? E você fica fazendo parte ali da liderança da equipe. Então, de aluna selecionada do Renova, a liderança do Renova. Que incrível! E é uma das instituições mais renomadas no Brasil mesmo, assim. Legal! Ela é nesse termo de política, né? Não é polarizada, né? Então, assim, é bem bacana, é bem relevante. Para você que quer estudar sobre política, pesquisa lá, Renova BR no Instagram, você vai conseguir ver muito material lá. Aí. Tâmara, você acredita, assim, com a sua vivência, com aquilo que você já tem fluído, né, na esfera da política, existem desafios pontuais que as mulheres, elas vivenciam, ou que elas têm que enfrentar quando elas ingressam na política? Existem alguns pontuais, mas não é assim, eles não vão definir você na política. Não é o limitador. Não, só se você permitir. Entendeu? Então você precisa. Se você tiver certeza do seu chamado, do seu propósito, que era isso que me pautava, assim, quando vinha uma dificuldade, eu falava assim: não, Deus me chamou. Se Ele me chamou, Ele que vai vai prover, e Ele que vai, né, dar eu tenho que fazer minha corrida aqui, né? Eu não posso ficar também, né, que só sentado esperando Ele fazer. Então, vão ter alguns limitadores, né? Se você é mãe, se você é esposa, né? Você já tem, porque eu precisei me ausentar bastante tempo de casa, principalmente no período da pré-campanha, da campanha. Então, assim, foi algo que eu conversei com meu marido, e é algo que eu sabia, assim, a minha família inteira tá pagando um preço. Entende? Não é só algo só eu tô. A minha família inteira tá pagando um preço. Então tem que valer muito a pena, você tem que ter certeza, você tem que ter clareza do seu chamado, porque vai custar. E não vai custar só para você, vai custar para os seus também, né? Então, assim, só que quando você entende que um chamado é algo além de você, não é por você, é Deus, é algo que Deus está te direcionando, então você sabe que vai valer a pena, entendeu? E aí, falando de mulher, né, mais precisamente, as mulheres também, assim, se mantêm muito distante da política, ou se mantiveram durante muito tempo. Hoje menos, né, mas se mantiveram. Mas a mulher está presente na política há muito tempo, né? Se a gente for olhar, né, Esther, Débora, né? Biblicamente, entendeu? Jael, né? Então, assim, a gente vai buscando ali Maria. Eu falo que Maria, porque, né, algumas pessoas falam assim, Jesus foi um político, né, aqui na Terra também, né, conversou com todas as classes sociais sobre assuntos da sociedade, tratou esses assuntos, e eu falo assim, a mulher, ela precisa entender, primeiramente, eu falo assim, o que eu entendi também é que o poder da mulher está na influência. Se a mulher entender que ela é influenciadora, eu falo por quê? A mulher nunca se envolveu na política. Eu falei, como assim? As mulheres sempre criaram os homens que estiveram na política. Quem passava a maior parte do tempo com esses meninos, essas crianças, enquanto elas estavam em formação de caráter e de personalidade, eram as mães, não eram os pais. Muito provavelmente o que esses homens carregam hoje é a influência das mães. Só que a gente precisa ser intencional nisso, né? E talvez muitas dessas mães não foram intencional e não tinham essa percepção do poder da influência, entendeu? Por exemplo, Esther, que a gente já comentou. Esther, ela não ia ser rainha, não ia governar, né? Assim, não estava na linhagem dela ser do governo, não estava. Mas no momento em que ela foi colocada, e ela entendeu que o poder dela não era de governo em si, mas era de influenciar o governo, entendeu? Então, assim, quando a gente compreende isso, assim, a gente governa onde a gente está. Na nossa casa, no nosso trabalho, e até no governo, se for o caso. Uau. O apoio entre mulheres para a política é difícil ainda ou já acontece? Como é que é? Eu tive muito apoio. Legal. Muito apoio mesmo, assim, das minhas
das minhas amigas, das pessoas mais próximas, das mulheres mais próximas, eu tive muito apoio, eu não tenho o que reclamar disso não. Mas ainda existe um percentual muito alto de mulheres que não apoiam mulheres na política, né? E eu dizia, só que eu também não fico muito polarizando isso assim, mulher é homem. Nem saudável, né? Eu acho que você precisa ter clareza do seu voto, assim, né? De você compreender que você está fazendo a melhor escolha para sua comunidade local ou para o seu estado, seja a nível estadual ou para nível nacional. Você precisa ter essa clareza. Não importa se é homem ou se é mulher, né? Talvez tinha muita gente que tinha outras pessoas na caminhada, na campanha, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu já me comprometi com fulano. E ele, tipo assim, ainda bem que ele também tem uma visão parecida com a sua, senão eu ia me arrepender do meu voto e ia ficar devendo para você. Eu falei, não, mas essa pessoa também é bacana e tal. E é isso, a gente não tá aqui para competir o espaço com o homem. Essa é a verdade. A mulher, ela vem para dar um equilíbrio. A mulher tem mais sensibilidade, a mulher é mais atenta em alguns detalhes. A gente vem para trazer o equilíbrio necessário, entendeu? Uau! Como um casamento, né? Como mulherada que é chamada para essa esfera, por favor, tragam um equilíbrio. Trazer um equilíbrio mesmo. E você, cristã, como é que você lida com a diversidade de opiniões políticas dentro da comunidade cristã? Com muito respeito, né? Assim, a gente, quando você está nessa esfera, existem muitos motivos pelos quais as pessoas vão fazer as suas escolhas. Sim. Né? Você concorde ou não, né? E a gente precisa respeitar as escolhas, né? Eu, assim, na minha comunidade de fé, eu sempre estive muito aberta para dialogar, para conversar, para debater com respeito. Eu acho que a gente pode fazer isso. Legal. Né? Você fazer alguns apontamentos. E também ouvir, a gente precisa ouvir, sim, né? Ouvir. E, às vezes, você é uma ótima opção, mas você não é a única ótima opção. Né? Então, a gente precisa ter essa humildade também. Existem outras boas opções também, graças a Deus. Né? Porque se fosse só vamos supor, vereador, fosse uma opção e 11 cadeiras, né? Então, 11 cadeiras, a gente não ia conseguir um equilíbrio ali bacana. Então, existem outras boas opções. Então, a gente precisa entender isso. E a política, ela é uma caminhada. Né? Eu comparo muito com um concurso público, quem estuda para concurso público. Você vai ali, você vai estudando, às vezes não é naquele ano, às vezes é no outro. Então, assim, você tem que ter perseverança, né? E manter sempre a sua linha de pensamento, a sua linha de atuação condizente com a sua vida. Você não consegue manter um personagem muito tempo. É isso aí. Né? Então, assim, as pessoas têm que ver você estando na política e enxergar você ainda, né? Não dá para você separar. Uau. Para a gente encerrar, Tâmara, na sua vivência hoje com a política, você acredita que existem estratégias saudáveis para outras mulheres se encorajarem a ingressar na política? Existem estratégias, mas assim, que eu considero primordial, tenha clareza de chamado. Uau. Né? Para não começar uma jornada e interromper, né? Porque às vezes é um momento, às vezes o país está muito, né, inflamado com questões políticas, e aí se você decidir se posicionar só porque é uma coisa de momento, não vai dar certo. Entendeu? Não vai acontecer. Então, tenha clareza de chamado, de missão de vida, né? Para tudo que você for fazer. Vou fazer pedagogia, tenha clareza, né, de propósito, de alvo, objetivo, o que Deus quer, né, nesse sentido. E na política não é diferente, porque, assim, é difícil, não é fácil. Então, se você não tiver clareza, como a gente falou lá no início, né, se você não tiver clareza de chamado, de propósito para aquilo ali, vai se tornar um peso. Né? Eu falo assim, trabalho muito, não é pouco, né? E Deus foi direcionando, né, hoje na secretaria, né, saí da campanha, da eleição e estou aqui numa secretaria. Não é o fim, é o início, né? A gente fala assim, é o início. A gente espera também. E é o início, a gente está só começando um trabalho, né? Então, trabalha muito. Se você entrar realmente para cumprir o seu chamado, o seu propósito, você vai trabalhar muito para tudo que você escolher, não só na política. E na política você é uma vitrine, você está sendo visto, as pessoas vão cobrar, né? Então você precisa ter essa clareza, né? Então, se você não tiver isso, fica mais difícil, né? Então não há estratégias, não há estudo, não há
né, que te sustente ali, né? Se não tiver a convicção, a clareza. Isso aí. E a gente, principalmente, entender que o propósito, né? O propósito, ele vem, mas ele vem com um processo, né? E o processo, ele leva tempo. E a gente não sabe quanto tempo é, né? E é duro, e não é fácil. Então, se a gente, às vezes, não quer viver o processo, o tempo ali, né? A gente pode sofrer algumas consequências, a gente pode ter alguns planos abortados, né? Porque não era o tempo que Deus determinou para determinados passos. Então, a gente tem que ter cautela nesse sentido. Então, se não tiver essa cautela, essa clareza, estratégia nenhuma também vai dar certo. Na política ainda mais, é porque você se expõe bastante, né? É isso aí. Tâmara, que conversa esclarecedora, tão bom ouvir você, aprender com você. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser extremamente edificante para tantas outras pessoas. Mais uma vez, obrigado pelo seu sim. E de coração, fale mais sobre isso, apareça mais para ensinar sobre isso. Nós temos muito para aprender com você, muito mesmo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, a paciência, né? Todo mundo quer ouvir sobre política, mas a gente, assim, no passo a passo de formiguinha ali, a gente vai falando com um, com o outro. Isso. A gente tem anunciado isso aí, que é uma novidade ainda no nosso meio, né? Mas a gente está trabalhando devagarzinho. Obrigada de coração. Eu que agradeço.